Então, você veja que uma dos motivos da escolha da miniatura, além de eu ser um apaixonado por esse filme Janela Indiscreta, além da Grace Kelly ser a mulher mais bonita da história do cinema, além de tudo isso, de ser o melhor diretor, um dos melhores filmes e a mulher mais bonita da história do cinema, além de tudo isso, ele mostra, fica bem clara essa disparidade entre motivação e finalidade do cinema antes e o cinema agora. Eu não estou falando só, você pegou um exemplo, não, porque ele é um exemplo representativo. A troca de contar histórias para discutir questões sociais é muito visível isso, né? E se você pegar qualquer filme, o filme Janela Indiscreta, acho que é de 50 e pouco, mas você vê que ele ainda preserva a ideia de contadores de história, né? O Rodrigo Gurgel, no campo literário, vai ter um termo perfeito para isso, né? Peraí. Na verdade, toda a obra do Rodrigo Gurgel, em livro, né? Deixa eu pegar o faltando. Trata exatamente desse tema. E se a gente pode entender da mesma maneira no campo do cinema o que ele diz aqui sobre literatura, porque é exatamente o mesmo problema. O que está acontecendo aqui? Ó? Se você pegar até a ordem dos livros do Rodrigo Gurgel, vai ver que o interesse dele tem sido esse há muito tempo. Na literatura, ele começa a mostrar o que é retórica ali, discurso retórico, ou seja, discurso para convencer alguém, né? Lembrando aí, voltando àquela classificação dos discursos em Aristóteles, identificada lá no livro Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho. Primeiro temos o discurso poético, que é onde se encaixa a literatura, que é onde você conta uma história e ele só tem que fazer sentido no campo da possibilidade. E depois vem o discurso retórico, que ele já tem que ter uma certa verossimilhança. Por quê? Porque ele pretende fazer você tomar uma decisão, pretende fazer você mudar de ideia, pretende te convencer de algo. Depois vem o discurso dialético, que é o confronto de pelo menos 2 desses discursos retóricos, e, por fim, o discurso lógico, que é você escrever uma equação, porque você já viu aquilo. Então, no campo da literatura, a literatura está dentro do discurso poético. Então, o que ele não pode ter? Ele não pode ter a pretensão de te convencê-lo como um discurso retórico, um discurso de um político, um discurso de uma empresa, de um vendedor, entendeu? E, nesse sentido, o Rodrigo Gurgel vai chamar isso, esse afastamento da questão de contar histórias, ele vai chamar de narratofobia, né? Crítica, literatura e narratofobia. Ou seja, um medo de narrar uma história, que é o que acaba acontecendo hoje. Não é bem medo, né? Mas com o mesmo significado que se dá hoje a fobia. E aí, ele também lançou aqui, ó, percevejos, ideólogos e alguns escritores, pondo a questão essencial aqui, que ao invés de escritores, hoje nós temos ideólogos. E no cinema, ao invés de roteiros, nós temos jogos ideológicos para convencer a população de alguma coisa. Só para completar aqui o kit Rodrigo Gurgel, tem o outro livro aqui, Esquecidos e Superestimados, tá? Que também é uma leitura dos principais autores da literatura brasileira, junto com muita retórica e pouca literatura, tá? E anterior a esses dois. Então, vocês todos estão lá em livrariaalexandrecosta.com.br. 445 pessoas, muito obrigado. Então, já posso tirar daqui. Eu separei alguns itens que eu anotei aqui para a gente não esquecer, pelo menos a maioria deles.
para lembrar pelo menos a maioria, de 3 áreas, para a gente mostrar como o cinema, essa ideia de fundir o interesse comercial com o interesse artístico em um desejo de convencer os outros, como isso pode ser percebido olhando 3 aspectos da nossa sociedade. O primeiro, o mais simples, que eu vou falar rapidamente aqui, só pontuar, é a ideia de roupa, linguagem, consumo, ídolos, a religiosidade das pessoas. Tudo isso, hoje, teve uma influência decisiva nas últimas décadas do cinema. O que as pessoas comem, frases que as pessoas passam a usar, roupa, quem são as pessoas alçadas à galeria dos ídolos, né? Quero agradecer a todos aí, ao RJ Júnior, a todos que estão mandando seus superchats. Daqui a pouco nós vamos ler todos, tá? Se gosta do meu trabalho, mande superchat, que eu serei muito grato e todos serão lidos e respondidos. Tenham paciência. Então, todas essas questões comportamentais, essa ideia de valorização da juventude, a ideia de que necessariamente jovem tem que ser rebelde e que a rebeldia sempre no final leva a algo bom, a ideia de que revolução é algo saudável, a própria palavra hoje, revolução, tem um sentido completamente inverso ao que era há 50 anos atrás. Pega a geração dos meus pais, tem verdadeira ojeriza a palavra revolução. A geração dos adolescentes hoje vê isso com o mesmo sentido da palavra de paraíso na Terra. Entendeu? Isso foi tudo feito pelo cinema? Claro que não. Mas poucos instrumentos têm tanto alcance, tanta capacidade de penetrar na vida das pessoas, porque ele extrapola a tela. O cinema extrapola a tela. Toda essa cultura pop que, de certa forma, só vai começar a ter consistência com a chegada do cinema, né? Porque não existia muito essa ideia de cultura pop, enquanto o negócio estava só em rádios, assim, né? Era uma coisa muito ligada às músicas, né? E às rádios, por causa dos músicos, mas eu acho que a ideia até de celebridade vai começar com o cinema, né? Com os atores, começa a ter um negócio de merchandising, e isso desde o início de Hollywood, mas com a chegada do cinema, o que não tem nem comparação com o que era o mundo das artes no século XIX, né? Que dependia, até o século XIX, né? Que dependia basicamente de algum bilionário bancar lá o artista, né? Como aconteceu com muitos durante a Renascença. Então, o cinema tem, por toda essa capacidade, né? E por uma questão dele ser também uma... Não vou usar a palavra... Eu ia usar a palavra limitação, mas eu acho que vai ficar meio confuso. O que é um roteiro de cinema? É a transposição. Se ele foi adaptado de um livro, vamos lá. Pegar o roteiro de um livro, né? Você pegar o roteiro de um livro e adaptar para o cinema, você vai ter que interpretar. O escritor vai ter que... O leitor que vai filmar, vamos pôr direto o diretor do filme para ficar mais claro. O diretor do filme vai ter que interpretar o que está escrito ali e ele vai pôr a visão dele dessa... Então, por exemplo, você fala um personagem, por melhor descrito que ele esteja, cada leitor vai imaginar esse cara de um jeito. O diretor é outro desses leitores que também vai imaginar do jeito dele, mas a partir do momento que ele selecionou e colocou ali a imagem dele, ele limitou, certo? Todas as outras interpretações naquele momento. Eu não estou falando no livro mais, estou falando do filme. Ele limitou. Né? Você quer um exemplo?
Você quer ver um exemplo de O Advogado do Diabo, ó, que é esse livro aqui, ó. Andrew Neiderman, que na verdade acho que é um pseudônimo. Ele tem uma interpretação para o final, ele permite outra interpretação para o final. Ele permite outra interpretação na discussão, em uma discussão lá que envolve um pouco de teologia e que tem a ver. E só fui compreender direitinho depois que você entende, ó, O Paraíso Perdido do John Milton. Não é por coincidência que o nome do personagem do Al Pacino é John Milton. Ou seja, tem algo no roteiro lá que o diretor colocou que não estava no livro. Mas, na verdade, aprofundou até a interpretação do livro. No entanto, ele delimitou a interpretação porque ele foi obrigado a escolher um final um pouco diferente. Não vou falar para não estragar quem quiser ler o livro. Então, ó, aproveita que eu estou bonzinho, que eu não me importo muito com spoiler, hein? Mas hoje eu estou bonzinho com vocês, né? Então, você tem que delimitar ali. E o cinema pode fazer isso de duas formas, né? Da maneira que foi feito lá no Senhor dos Anéis, feito por que é nítido isso para quem vê o filme e lê o livro, e eu fiz o caminho inverso, e é errado. Por exemplo, eu vi o filme primeiro. Eu vi o primeiro filme. Aí fui querer ler o livro, por indicação do meu amigo Fábio, que era meu sócio na época, que era o cara que já conhecia Senhor dos Anéis desde sempre, desde criança. E eu nunca tinha lido, não sabia nem nada da história. Eu fui com ele no primeiro filme e falei, pô, então me empresta o livro. Aí, quando eu li o livro, os personagens, eu nunca mais vou imaginar o Frodo diferente do personagem do filme. Agora, se eu tivesse feito ao contrário, eu já teria feito a minha imagem de quem era o Frodo, e aí chegava na hora, esse tem outro Frodo. Eu ia manter os dois, entendeu? Por isso que é melhor ler o livro antes. Sempre acho melhor ler o livro antes, né?